Olá, seja bem-vindo ao resumo do Conhecendo Conteúdo do livro Comunicação Não Violenta. Palavras são janelas ou muros? Essa é uma grande pergunta e abre o nosso estudo. Observem a frase: nunca me sinto mais entregue do que quando recebes algo de mim, quando compreendes a alegria que sinto ao te dar algo. Ruth Beber-Meyer. Esse é um trecho citado pelo autor do livro, Marshall Rosenberg, de um trecho de uma canção da Ruth Beber-Meyer e que para ele traz e caracteriza a comunicação empática ou comunicação não violenta, a entrega, o dar-se de coração. Nunca me sinto mais entregue do que quando recebes algo de mim. Nesse sentido, iniciamos o capítulo 1, entregar-se de coração. A comunicação não violenta nos orienta para reformular a maneira que nos expressamos ouvindo os outros. Ao ouvirmos os outros, somos levados a expressar-nos com sinceridade e clareza, ao mesmo tempo que damos aos outros uma atenção respeitosa e empática. Entregar-se de coração, uma escuta empática, estar na presença do outro, com clareza, com verdade, com respeito. Ainda o primeiro capítulo vai tratar dos 4 componentes da comunicação não violenta. São eles: observação, sentimentos, necessidades e pedidos. E a cada capítulo a gente vai conhecendo um pouco mais sobre esses pilares. No capítulo 1 também ainda conhecemos como aplicar e onde aplicar a comunicação não violenta. E aqui temos alguns exemplos: relacionamentos, família, escolas, organizações e instituições, terapia e aconselhamento, negociações diplomáticas e comerciais, conflitos de qualquer natureza. O capítulo 2, vamos falar sobre a comunicação que bloqueia a compaixão. Certos tipos de comunicação nos afastam de nosso estado natural de compaixão. Dentre eles, juízos morais, juízos de valor, o tal julgamento. Juízos morais, fazemos juízo moral de pessoas e comportamentos. Juízo de valor, qualidade que admiramos na vida. Poderemos estar julgando pessoas a partir dos nossos juízos de valor, como vemos o mundo, e dos juízos que consideramos morais a partir do nosso entendimento de mundo. O que achamos nem sempre podemos dizer que é o certo ou errado, porque cada um tem uma forma de pensar e a partir daí faz os seus próprios julgamentos. Então esse capítulo vem tratar sobre esses bloqueios. Quando o autor considera bloqueio a questão dos julgamentos, é porque normalmente os julgamentos nos tiram do estado natural de compaixão e começamos a também ter outras formas de bloquear a comunicação compassiva na hora que comparamos, usamos de negação de responsabilidade, fazemos exigências e até ameaçamos os outros. O capítulo 3, iremos observar sem avaliar, não misturando observação com avaliação. O que alguns chamam de preguiçoso, outros chamam de cansado ou tranquilo. O que alguns chamam de burrice, outros chamam de saber diferente. Então, cheguei à conclusão de que evitaríamos toda confusão se não misturássemos o que vemos com a nossa opinião. Mais uma vez, a Ruth Beber-Meyer. E aí, o que eu vejo e como eu avalio, normalmente está focada ainda com o que falamos antes.
a nossa forma de ver o mundo. Normalmente, a nossa forma de ver o mundo muitas vezes está cheia de rótulos, julgamentos e conclusões ou avaliações que nem sempre são as corretas. Nesse sentido, o autor nos possibilita avaliar, reavaliar, rever conceitos, abrir-se para o novo, se quisermos viver em estado de felicidade, compaixão e olhar o outro de forma empática. O capítulo 4, identificação e expressão de sentimentos. E aqui já estamos trabalhando o pilar dos sentimentos. Revelar nossa vulnerabilidade pode ajudar a resolver conflitos. Esse é um capítulo onde vamos falar um pouco sobre a vulnerabilidade, sobre o que é sentimentos e não sentimentos, e até descobrimos que nosso vocabulário de sentimentos às vezes é muito curto. E aí o autor nos apresenta uma lista de sentimentos que muitas vezes não expressamos. O capítulo 5 nos fala de responsabilizarmos pelos nossos sentimentos e trazemos essa mensagem, como você reage a uma mensagem negativa, né? E aí aquela coisa, como nos sentimos diante dos outros. O autor nos coloca, a atitude dos outros pode ser um estímulo do sentimento, não a causa deles. O capítulo 6 trata de pedir o que enriquece a vida, lembrando de trabalharmos uma linguagem positiva de ação. Formular pedidos em linguagem de ação clara, positiva e concreta revela o que realmente queremos. É um capítulo que ele vai tratar sobre essa estratégia, ação, pedido, porque passamos nos capítulos anteriores sobre sentimento, sobre necessidade e sempre a necessidade normalmente é algo que a gente quer e às vezes não pode fazer ou não tem como fazer, e aí vem um pedido, né? E às vezes normalmente é como ele coloca, a violência normalmente é uma necessidade não atendida. E se a gente consegue de alguma forma, em linguagem positiva, falar sobre os nossos sentimentos e fazer um pedido de forma amorosa, a nossa vida altera completamente. Capítulo 7, receber com empatia. A empatia pelos outros ocorre apenas quando nos livramos da ideia preconcebida de julgamentos a respeito deles. Ainda tratando da empatia, o capítulo 8 vem falar: quando se é escutado, é espantoso como coisas que parecem solúveis se tornam solúveis. E aqui trazemos uma dica: mostre empatia em vez de dizer mais a uma pessoa com raiva. Sabe aquele momento que a gente diz, mas fulano, não, apenas escute, seja empático. Esse é o capítulo que vai falar da ligação compassiva com nós mesmos, capítulo 9. Precisamos primeiro trabalhar em nós a mudança para poder trabalhar no outro. Ainda no capítulo 9, a vergonha é uma forma de ódio por si mesmo. E as atitudes tomadas em relação à vergonha não são livres nem cheias de alegria. A vergonha é uma sintonia muito baixa de frequência. E aí a gente no conteúdo vai entender o porquê de tratar da questão da vergonha. Aqui também tratamos da autocompaixão, da nossa observação em si. Eu tenho que fazer por eu preciso fazer. Então também podemos trocar a forma de falar. Algo que incomoda, a gente não precisa dizer eu tenho que fazer isso porque, mas a gente pode dizer eu preciso fazer porque, e sempre imaginar que está fazendo por um tempo para que outra coisa venha naquele lugar e me engrandeça.
E aí cada ato que eu faço, e às vezes é uma obrigação, passa a ser mais leve. Quando chegamos no capítulo 10, já estamos com mais consciência dos nossos sentimentos e necessidades. E aqui é um capítulo que vai falar sobre expressar a raiva plenamente. A causa da raiva está no pensamento, em ideias de culpa e julgamento. Passos para expressar raiva: parar, respirar, identificar os pensamentos, ligar-se a nossas necessidades, expressar sentimentos e necessidades não atendidas. Capítulo 11, já entramos na mediação e solução de conflitos, sempre lembrando o papel do mediador, a questão da empatia de primeiros socorros, o foco que não somos nós o foco, e a ideia de manter sempre a conversa no presente. O capítulo 12 vem falar sobre o uso de força para proteger. Nem sempre a empatia ou a mediação de conflitos pode dar bons resultados, e aí às vezes há uma necessidade de uma força protetora, que não é a força punitiva. E aqui concluímos o nosso resumo. Se você quiser assistir ele completo, entre aqui no nosso canal que você vai encontrar a palestra gravada na íntegra. Aqui é apenas para você ter uma ideia, a noção do conteúdo e da riqueza que é o livro. E aqui eu fecho dizendo: sou Sandra Luz, educadora, terapeuta sistêmica e vibracional, e atualmente nessa busca para enriquecer a vida. E deixo nossa gratidão.